Hoje eu vou falar sobre o tema não se conforme. Então, vamos abordar isso. E eu confesso que hoje eu acordei meio revoltada com a vida. Então se preparem, porque tenho certeza que vai abrir muita mente de vocês. Porém, pode ser que às vezes, em vez de você começar a semana super good vibes, você vai começar meio revolts, mais uma revolta boa, tá? Pra gente mudar de vida mesmo, pra gente começar a olhar as coisas por um outro ângulo. Oi, Leila, bem-vinda! Sumida! Então, gente, vamos lá. Ontem eu tava pensando no que eu ia falar, né, sobre o tema hoje, qual seria o tema. E eu confesso que o tema era completamente diferente. E hoje, assim, eu acordei pensando em outras coisas. Então, se eu acordei pensando nessas coisas é porque é pra eu falar. Então, eu quero ir contando pra vocês a minha experiência, a gente vai trocando e vai ser super legal. E o que eu coloquei não se conforme, porque assim, muitas vezes a gente vai tendo algumas situações na nossa vida que a gente só vai pensando assim: ah, mas a vida é assim mesmo, ah, mas tem que ter paciência, ah, mas é o processo, né? E aí a gente vai aceitando. Mas eu acho que essa aceitação não deixa a gente sair do lugar. Eu acho que enquanto a gente não for e realmente dar um basta de tipo, não aceito mais isso, eu mereço mais do que isso, sabe? Eu acho que se nós entrarmos nessa nova mentalidade, a gente vai começar a ter os resultados que a gente quer. Você já se revoltou alguma vez que você estava fazendo um monte de coisa, você estava correndo atrás, você estava se dedicando, você estava fazendo o que você podia, né, o máximo que você podia, e mesmo assim você não estava tendo retorno? Como que você se sentia com isso? Você não se sentia frustrado, decepcionado, se perguntando o que você estava fazendo de errado? E assim, gente, uma coisa que eu percebi é que eu sempre comparava os meus resultados com outras pessoas, mas não no sentido ruim. Mas eu pensava assim, nossa, eu tô fazendo muito mais, eu tô correndo muito mais atrás, eu tenho muito mais capacidade do que tal pessoa, do que outras empresas que estão no ramo há mais tempo. Não no sentido de você se achar, mas no sentido de você ser verdadeiro com você. De tipo, não, eu sei que eu entrego mais, que eu corro mais atrás, não porque eu sou melhor, mas porque eu sei da minha capacidade, eu sei da minha disposição, eu sei do que eu entrego. Então eu sei, então por que aquela pessoa ou que aquela empresa está tendo mais resultado do que eu, sendo que eu entrego muito mais? E eu acho que, às vezes, pensar por esse lado, vocês podem pensar, nossa, mas como assim, né? Que ingratidão. Ai, não é legal a gente olhar dessa forma. Mas eu acho que se a gente não olhar, a gente vai ficar aceitando menos do que a gente merece. E a gente merece mais, né? Claro que eu falo a gente avaliando, né, tudo isso que eu comentei, de você avaliar se você realmente entrega, se você realmente se dedica, se você realmente corre atrás. Eu falo a gente porque eu sei, né, do que eu faço, do que eu entrego, da minha disposição, enfim, então você tem que analisar com você, porque se você também estiver assim, na zona de conforto, preguiça, não estiver entregando nada, não estiver saindo da zona de conforto, não tem como você fazer essa comparação, né? Olá, Aparecida, bom dia, bem-vinda a mais um dia aqui. Então, eu acho que quando a gente faz essa comparação, é no sentido de o que tá acontecendo? Por que eu tô fazendo mais e tô recebendo menos? Isso não tá sendo muito coerente, entende? Então a gente tem que realmente começar a analisar. Só que se a gente fica aceitando, como que a gente vai sair? Tipo, eu cheguei num nível que eu tava assim, tipo, não é normal, não tá normal. Porque eu sei o quanto que eu entrego, eu sei que eu deveria estar recebendo muito mais. Então, eu não vou mais aceitar isso. Então, eu acho que quando a gente entra nessa mentalidade de ok, tem alguma coisa errada, vamos ver isso daí. E eu cheguei à conclusão de que muitas vezes são crenças limitantes. Vocês já ouviram falar sobre isso?
O que que são as crenças limitantes? É quando a gente pega o acreditar do outro pra gente. Então vamos supor que você cresceu com pessoas que sempre falavam pra você que ganhar dinheiro é muito difícil, que vender é muito difícil, que a vida é dura, que dinheiro não dá em árvore, sabe essas coisas? Às vezes você pensa, nossa, eu ouvia muito isso, mas eu acho que eu não fui influenciada. Gente, quando nós crescemos ouvindo a mesma coisa todos os dias, vai criando uma programação na nossa mente. E às vezes você pensa, não, eu não peguei isso pra mim, nada a ver. E sim, você pode ter pegado, tá no teu inconsciente. Então começa a analisar seus resultados. Tipo, se você entrega muito, se você tá sempre, né, vou dar um exemplo aqui de lingerie pra ficar mais fácil. Se você vê que você tá sempre trabalhando com peças de altíssima qualidade, que você preza muito, que você tá sempre fazendo conteúdo, que você tá sempre fazendo anúncio, fazendo tudo que precisa pra vender, e você não tá vendendo, e você já percebeu que nas suas ações tá tudo certo, né? Você tá entregando resultado, você tá dando o seu melhor, você tá correndo atrás, e mesmo assim você não tá tendo resultado, então pode ser que seja essas crenças que estejam te limitando. Então eu comecei a fazer muito isso, sabe? De tipo um trabalho árduo mesmo de vou parar e vou analisar tudo, porque eu não aceito mais viver assim, né? Eu quero mais resultado, eu quero prosperar mais, eu quero ter, enfim, mais dinheiro, eu quero viajar mais, eu quero ter uma casa grande, enfim. Eu sempre penso assim muito nos sonhos que eu tenho. E assim, se eu for contar os meus sonhos pra vocês, vocês vão pensar, meu Deus, essa menina é louca. Só que, gente, eu não acho isso. Eu penso assim, tem tanta gente vivendo coisa boa, tem tanta gente, né, assim, nadando no dinheiro. Tem muito dinheiro, assim, pra distribuir, digamos, né? Tem muito dinheiro pra gente tomar posse. Tem muita coisa boa pra gente viver, vida próspera. Por que que a gente tem que aceitar menos que a gente merece, sabe? Porque, ainda mais quando você sabe o seu valor, você sabe o que você entrega. Então não tá sendo coerente. Tipo, eu tô entregando muito e tô recebendo pouco. Tipo, não tá batendo. Então por que que eu vou continuar aceitando? Eu aceitaria se eu tivesse na minha zona de conforto, se eu não estivesse fazendo nada, né? Se eu tivesse com preguiça, se eu tivesse isso, aquilo. Mas quando você começa a analisar, não, peraí, eu sei do meu esforço, eu sei da minha dedicação, eu sei o quanto, né, que eu corro atrás, que eu dou o meu melhor. Então, assim, né, não vou aceitar, não vou. Então, né, da gente começar a quebrar realmente essas crenças. Oi, Gilda, bem-vinda, boa semana. E assim, gente, como eu comentei, o que eu comecei a fazer? De olhar para essas crenças. Então, eu quero deixar essa dica aqui para vocês. Se você vê que, né, as suas ações não estão sendo coerentes com os seus resultados, comece a analisar as suas crenças. O que você acredita sobre dinheiro, o que você acredita sobre a vida, né? Se você acha que é muito difícil você conseguir as coisas, o que você acredita sobre vendas, essas coisas. E aí você começa a se questionar. Como que... Ai, gente, peraí, que passou um trator aqui. Então como que a gente quebra as crenças? É você se questionar. Ok, eu cresci acreditando que vender é muito difícil. Por que que eu acredito nisso? Isso realmente é verdade? Tem tanta gente vendendo de uma forma fácil, vendendo produto ruim, sem qualidade. Por quê? O que que essas pessoas pensam diferente de mim, que elas estão conseguindo vender fácil e eu não estou conseguindo? Por que que eu tenho que continuar acreditando nisso? Aonde isso me leva, né? Eu continuar acreditando nisso vai me trazer os resultados que eu quero? Tem tanta gente vivendo uma vida abundante, por que que eu não consigo, por que que eu não tô vivendo isso também? O que que tá me impedindo? Então você começa a se questionar, você vai ver que vai começar a te vir respostas. Eu sempre recomendo de você escrever, porque eu acho que quando a gente escreve a gente tem mais clareza. E assim, gente, eu vim, né, de uma família pobre, assim, não que a gente já passou fome, alguma coisa assim, mas tipo uma família normal, pobre, né, com limitações. Mas assim, eu sempre pensei, não, eu quero mais do que isso, né? A gente vê aí no mundo que tem tantas pessoas ostentando, vivendo coisas muito boas.
e tendo muito dinheiro. Então, peraí, se tem pessoas vivendo isso, então isso é possível pra mim. Por que que isso não vai ser possível? Sendo que, né, é como eu comentei, eu sei da minha capacidade, da minha disposição. Então, se tem pessoas vivendo isso, então isso também é pra mim. Então, o que que eu posso fazer pra eu conseguir isso? O que que eu posso mudar? Porque se nas minhas ações já estão coerentes, porque, gente, vocês podem ver que tem muitas pessoas que às vezes trabalham menos que você, tem menos capacidade que você, trabalham com umas coisas ruins, são pessoas egoístas muitas vezes, pessoas ruins, digamos, e elas conseguem. Claro que tem muitas pessoas boas que também, né, tem o mesmo, às vezes são pessoas boas que vão e trabalham, entregam, e elas também têm, não tô, né, dividindo aqui, tem tantas pessoas ricas, boas, e tem muitas pessoas ricas ruins também, tá? Não tô fazendo diferenciação. Mas às vezes você pensa, não, peraí, eu sou uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa que entrega o melhor, que se dedica, que se esforça, etc. Então, eu também tenho direito a essa riqueza, a essa prosperidade. Então, por que que eu não tô conseguindo, sendo que minhas ações estão coerentes? Então, começa a se questionar, começa a realmente não aceitar. Eu acho que quando a gente sai dessa aceitação de, ok, eu posso mais e eu não tô conseguindo por algum motivo, mas eu não vou mais aceitar isso, entende? Tipo, tem pessoas vivendo coisas muito boas, por que que eu não posso viver? Então, tá meio errado isso daí, né? Eu vou realmente correr mais atrás, mas no sentido mental. E o que que eu comecei a fazer? Vocês já ouviram aquela frase de trabalhe menos, estude mais? Só que quando a gente fala em estudar, não precisa ser necessariamente estudar um curso, alguma profissão. Às vezes é você estudar a sua mente, o que que você tá pensando que não tá deixando você ir além. Eu comecei a falar um assunto e acabei me desviando, né? Mas voltando, né? Eu vim dessa família que não tinha, né? Que tinha várias limitações e que eu queria e eu almejo mais. Então, desde que eu comecei a trabalhar e principalmente a empreender, né? Eu comecei com isso, de tipo, não, eu posso ir além. O que que eu posso fazer para eu conseguir mais? O que que eu posso fazer para eu ter mais resultados, para eu prosperar mais, para eu realizar os meus sonhos? E eu acho que é isso, não é uma questão de você ser ingrato, mas é uma questão de você realmente se desafiar, de tipo, não, se a minha família não conseguiu, eu vou quebrar o padrão e eu vou conseguir. Mas como que eu vou fazer isso? Então, né, o que eu comentei de você estudar mais, às vezes não é estudar realmente aquela profissão. Claro que isso é muito importante, igual, por exemplo, eu já estudei muito, eu já fiz uns 500 cursos, já li uns 500 livros, eu sempre falo pra vocês. E por isso que eu comecei a me revoltar no sentido mental, de tipo, não, peraí, eu já estudei um monte, eu trabalho muito, né, eu trabalhava, assim, excessivamente, então, assim, eu me dedico, eu faço tudo e não tá indo, então só pode estar relacionado a alguma coisa que eu penso, alguma coisa que eu acredito. E desde que eu comecei a fazer isso, de ir quebrando crenças, né, de por que que eu tenho medo de vender, por que que enfim, eu acredito que é difícil ganhar dinheiro, por que que eu acredito que é difícil conseguir cliente, etc, etc, etc. Eu comecei a quebrar e várias coisas foram se tornando mais fáceis. Então, assim, eu sempre comento com vocês que eu tenho propriedade pra falar, porque tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu já vivi na prática, né? Eu fui quebrando crenças. Claro que, às vezes, por exemplo, eu tenho, hoje em dia, 27 anos. Então, são 27 anos de crenças. Então, é claro que tem que ser um trabalho diário de ir sempre olhando. Peraí, eu sei que eu posso ir mais além. Então, será que tem uma outra crença? Então, tipo, às vezes você vai descobrindo crenças atrás de crenças. Então, eu sempre falo pra vocês, né? Se você tem interesse em... Se isso faz sentido pra você, você tem interesse em também quebrar as crenças, você analisou tudo isso que eu te falei, então vai atrás, sabe? Eu lembro que eu assistia muito vídeos, assim, sobre crenças limitantes, eu lia muitos livros sobre isso, eu ficava me questionando, né, assim, na prática, às vezes fazendo meditação de tipo assim... O que tá acontecendo? Fazendo perguntas pra mim mesma. E
muitas vezes vai ser desafiador porque às vezes a gente tá com aquela crença há anos. Então você tem que realmente ir se questionando, ir se perguntando, de aprofundar, né, no que você acredita, o que você pode mudar. Enfim, é um trabalho diário, mas que vale muito a pena porque vai melhorando os seus resultados. Até comentem aí se você percebe que você tem alguma crença, tá? Que aí a gente vai questionando aqui. Mas eu queria pegar um exemplo para dar para vocês aqui de vendas mesmo, né? Já que a gente trabalha com lingerie, a maioria que tá entrando aqui também. Então eu percebi nas revendedoras, por exemplo, que elas têm muito medo de precificar. Então elas acham que não vai conseguir vender, que as clientes vão achar caro, que o povo não vai comprar. Isso é uma crença, né? Você acredita que se você levar uma peça de luxo, uma peça de alto padrão, você não vai vender, né? E quando eu comento com essas pessoas que ainda não são nossas revendedoras, olha, a maioria das nossas revendedoras colocam o dobro do preço ou o triplo. Tem muitas pessoas que não acreditam, meu Deus, que horror, como que elas conseguem vender? Mas é isso que a gente tem que questionar. Então vamos supor que você tenha essa crença de eu não consigo vender, é muito difícil, é muito caro e tal. Você começa a se questionar, de onde eu tirei que é difícil vender? Por que eu acho que é tão difícil, sendo que tem tantas pessoas que conseguem? Por que eu acredito nisso? Né? O que eu penso que faz eu acreditar, né? De eu continuar acreditando nisso, né? E aí você vai questionando, né? Começa a questionar, começa a escrever e a se aprofundar. Faz sentido eu continuar acreditando nisso? Porque, de certa forma, isso pode limitar o seu resultado. Porque, por exemplo, vamos supor que você queira trabalhar, né, com uma marca que venda alta qualidade, peças de luxo, etc. Mas você acha que você não consegue, você vai acabar aceitando que você não merece. Então eu vou vender uma coisa mais baratinha, uma coisa que, né, que pra você às vezes não faz sentido. E aí você fica insatisfeita, porque você fica pensando, nossa, eu sei que eu deveria ganhar mais, eu sei que eu mereço mais. E aí você fica insatisfeita, aí essa insatisfação acaba levando, né, pra sua vida, que aí você não tem resultados financeiros, não consegue realizações. Então vocês entendem que é uma coisa que vai levando a outra. E é isso que vai deixando a gente desanimado, né, que a gente começa a procrastinar, enfim. Até esses dias eu tava pensando, eu e o Diego, a gente tava criando várias estratégias, assim, pra gente aumentar nossas vendas, pra gente alcançar mais pessoas, etc. E a gente chegou na conclusão de fazer algumas coisas que eu fazia no começo, de quando a gente abriu a Mil Encantos. Hoje em dia a gente tem 4 anos já de loja, então, meu Deus, o tempo passa voando. Quando eu penso 4 anos, eu nem acredito. Mas já faz 4 anos, né, que a gente tem a Mil Encantos. E aí a gente chegou à conclusão, nossa, a gente fazia isso e dava muito certo. E aí eu peguei e falei, ok, então vou voltar a fazer. Mas eu lembro que eram coisas que eu não gostava de fazer, que eu ficava exaurida, que era coisa que me deixava estressada. E aí eu comecei a pensar. Na época, o que eu pensava? Eu pensava, eu vou ter paciência pra fazer isso, porque é só um processo, né? Logo não vou mais precisar. Então eu tava sempre aceitando de alguma forma. Até que eu comecei né? Agora, dessa vez que a gente tava conversando, eu comecei a pensar não, eu não vou aceitar fazer isso de novo. Porque não tem esse negócio de eu ter que ter paciência, é o processo. Não, eu simplesmente não aceito. Por quê? Porque lá atrás, no começo, eu já não gostava e eu fiquei, de certa forma, me obrigando pra ter essa aceitação que eu comentei com vocês. Né? De, a vida é assim mesmo, é só processo, tem que ter paciência. Gente, pelo amor de Deus, eu tô assim, ó. Eu falei pra vocês que eu tô revolta, eu não vou mais fazer. Não vou, porque eu não aceito. Eu sei que tem formas mais fáceis, eu sei que tem formas que vai trazer mais resultado. Então por que eu vou ficar aceitando menos do que eu mereço? E coisas que vai me exaurir, que vai me estressar. Enfim, então eu acho que é isso, de não, você quer fazer aquilo, mas te faz mal, então por que você tá aceitando? Não tem esse negócio de, nossa, é a vida, é o processo, é paciência. Será que é isso mesmo? Ou a gente que tá aceitando menos que a gente merece, sabe?
Deixa eu ver o que a Aparecida comentou aqui. Ah, tá. A Aparecida comentou que tem meses que ela vende pouco porque as lingeries são caras e ela pensou em parar. E o medo sempre travava e ela tem que superar. Então, olha pra vocês verem que as crenças que eu comentei com vocês normalmente está sempre relacionado a algum medo. Então, assim, igual a Aparecida, qual que é a crença dela? A crença dela é: eu mereço vender uma lingerie de alto padrão, de qualidade, peças que vão deixar as clientes satisfeitas, que elas vão gostar, que vai ter muita durabilidade, elas vão indicar. Então, acredito que essa seja a crença dela, por isso que ela vende peças caras, de alto padrão e tudo mais. Só que talvez no fundo ela tenha a crença de é difícil vender, eu não consigo, o povo não quer comprar, e aí começa a entrar em atrito, né, essas duas crenças. Então, por esse motivo, né, de entrar em atrito, ela quis parar. Mas vamos supor, né, Aparecida, vamos supor que você realmente pare e comece a trabalhar com uma coisa mais baratinha, que não é muito, né, o que você acredita, o que faz sentido pra você. Isso vai começar a te fazer infeliz, porque você vai começar a ficar realmente desanimada, de tipo, não, peraí, não é isso que eu queria trabalhar com aquelas lingeries, por que eu não consigo? Então eu acho que é isso, de questionar o medo também, né, de por que eu tenho medo de vender caro, o que eu acredito, da onde que vem esse medo, por que eu tô entrando nisso, por que tantas pessoas conseguem e eu não consigo, se eu não tô conseguindo vender caro aqui para as pessoas da minha cidade, por que eu não tento vender para o Brasil inteiro, né, de despachar, por que eu não faço uma loja virtual, o que tá me impedindo, quais que são esses medos, por que tem pessoas que conseguem e eu não consigo, o que elas pensam diferente, né, que elas conseguem avançar e eu não tô conseguindo. Então realmente questionar, eu acho que é não aceitar, né, que é o que eu comentei com vocês. Na hora que eu percebi de tipo, não, eu fazia isso sim no começo, dava resultado, mas me fazia mal, porque eu ficava estressada, eu não gostava. Então por que eu vou fazer isso de novo? Sendo que lá atrás eu me forcei a continuar fazendo, né, de tipo, não, tem que ter paciência, tenho que é só um processo, etc. Não é só um processo, não é ter paciência, é a questão de você cortar, né, de tipo, já basta, eu não quero mais viver isso, eu mereço fazer uma coisa que eu gosto, eu mereço ter um trabalho leve, eu mereço trabalhar pouco e ganhar muito, entende? Da gente realmente parar de nos limitar, sabe? Eu acho que muitas vezes, óbvio, se a gente tem uma crença limitante, ela vai nos limitar, mas é a gente ir acima dessa crença, sabe? Na hora que vinha essa crença, não, eu não aceito. Até uma coisa que eu quero contar pra vocês é uma crença que eu quebrei, que foi uma crença de trabalho duro. Eu lembro que eu acreditava que eu só ia conseguir vender, eu só ia conseguir mais resultado se eu trabalhasse muito. E, gente, esse meu muito era exageradérrimo. E sempre que eu tentava quebrar essa crença, dava errado, né? Então, por exemplo, eu ia lá e eu pensava, não, gente, mas não pode ser assim, né? Eu tenho que trabalhar menos e ganhar mais, não tá certo. E aí eu tentava quebrar e eu não vendia, né? Então, de certa forma, aquela crença se confirmava pra mim. Até que eu comecei assim, eu não vou mais viver a vida assim, não tá certo, né? Tipo, como que eu vou ficar me matando de trabalhar pra eu ganhar dinheiro, pra eu vender? Não tá certo. Eu não aceito mais isso. Então, por exemplo, eu trabalhava das 7 às 10 da noite. Então, né, tirava uma hora de almoço, às vezes uns 15 minutos de café, mas ficava assim, não, tem que trabalhar. E eu ficava, né, até 10 da noite. Até que eu pensei, não quero mais viver assim, não tá certo, isso tá acabando comigo, com a minha saúde, com a minha mente, né, que vocês sabem o quanto que isso realmente deixa a gente só o pó, né, que exaure, que a gente fica assim, horrível assim. Aí eu peguei e falei assim, a partir de hoje, não importa o que acontecer, mesmo se os nossos resultados baixar, eu não aceito mais viver assim, eu não aceito mais essa crença. Então todos os dias eu me obrigava a parar de trabalhar às 5 da tarde. Eu pensava, vai ser assim a partir de hoje. E gente, eu confesso, quando eu lembro disso, me dá até um negócio no coração, que era o que eu sentia naquela época. De tipo, aí eu parava, né, de trabalhar, e aí eu ficava, né,
colocava lá pra despertar, me obrigava. Tipo, não vou, não vou. Aí era 5 horas, eu me obrigava a parar de trabalhar e eu ia. Gente, mas eu quase tinha um treco. Que eu ficava, meu Deus, o que eu tô fazendo parada aqui? Eu tenho que voltar. E eu assim, ó, me segurando, não vou, não vou. Mas não foi fácil. Eu fiquei assim, ó, por tempos. E realmente o nosso resultado caiu. Porque se você tem uma crença e você para de fazer aquilo que confirma a sua crença, que foi o que aconteceu comigo, você vai ter o resultado daquela crença, que foi o que aconteceu comigo, né? Se eu acreditava que eu trabalhar duro me trazia resultado, era isso que acontecia. E se eu quebrei de tipo, não, a partir de hoje eu vou trabalhar de uma forma leve, vou trabalhar menos, o que aconteceu? Caiu os nossos resultados. Mas foi só uma questão de tempo, de você substituir a crença. Então, eu comecei a substituir a crença de, a partir de hoje eu vou trabalhar menos e vou ganhar mais. É óbvio que se você acredita em uma crença por sei lá quantos anos que eu acreditei nisso, vamos supor que eu acreditei nessa crença por 15 anos. É óbvio que no começo, para você substituir, vai ser um pouco desafiador, não vai ser do jeito que você acredita no começo, enfim. Então, para eu substituir essa crença, demorou. Então, tipo, a gente teve resultados ruins por vários meses, até que depois começou a subir de novo. Então, nesse caso, sim, você tem que ter paciência e realmente é o processo, né? Porque você tá quebrando a crença. Mas vale a pena, porque é uma coisa que vai te fazer bem. Imagina se eu não me desafiasse a quebrar essa crença. Eu estaria nessa loucura até hoje. Lógico que foi difícil, né? Porque quem é empreendedor e tudo mais sabe que as contas continuam chegando, que você tem que vender e enfim. Mas ou é você quebrar essa crença ou é a sua saúde que está em risco, a sua mente, enfim, várias coisas. Então assim, realmente, se você for quebrar alguma crença, vai te dar um trabalho, vai te trazer desconforto, você vai querer ficar voltando, né? Igual eu comentei que eu ficava lá querendo voltar pro trabalho e você vai sofrer de outras formas, né? Igual no nosso caso a gente teve os resultados mais baixos, mas valeu a pena, né? Então é nessas horas que você tem que pedir para Deus te ajudar, te dar força, te sustentar, né? Porque muitas vezes você vai ter que deixar de ganhar algo no momento para ganhar algo lá na frente, né? Que foi o que aconteceu. Eu parei de ter os resultados que a gente tinha naquela época, para eu ganhar os resultados que a gente teve depois, mas de uma forma leve. E é isso, é você avaliar de tipo, gente, você já percebeu que muitas vezes você só tem o mesmo resultado, não importa o que você tá fazendo? Então vamos supor que você tá sempre lá fazendo anúncio, tá fazendo conteúdo e você não tá tendo resultado. Aí você começa a pensar, não, vou fazer um curso agora para aumentar os meus resultados, para eu ganhar mais, vou fazer alguma imersão, vou fazer... Se eu tô fazendo conteúdo, eu vou fazer ainda mais, vou postar ainda mais. E você começa a aumentar as coisas que você estava fazendo, começa a trabalhar mais, um exemplo. Começa a trabalhar mais, a se esforçar mais, a entregar mais. E você percebe que muitas vezes você aumenta as suas ações, mas o resultado continua o mesmo. Já aconteceu alguma coisa nesse sentido com você? Comigo já aconteceu. Então, né, só tô falando porque eu já passei por essa experiência. Se nunca aconteceu com você, dê graças a Deus, porque as suas crenças são ótimas. Que bom, continue. Mas se você percebeu que com você queria vender mais, queria ter mais resultado, ganhar mais dinheiro, você começou a colocar mais coisas em ação e mesmo assim continuou na mesma, você tem que parar e olhar para suas crenças, para os seus medos, o que tá te impedindo. Porque na hora que você começar a olhar para isso, você vai começar a perceber que o que você tem que mudar não é as suas ações, mas o que você pensa e o que você acredita. Então, é isso. Comentem aí o que vocês acharam, se fez sentido pra vocês alguma coisa. Tentar os assuntos que vocês querem que eu traga aqui pra gente conversar, porque eu acho que é legal que a gente vai desbloqueando coisas, né? Eu vou aprendendo com vocês, vocês vão aprendendo comigo e vai ser super legal essa troca. Beijos e até amanhã!